Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. Nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos até você mais uma pré-aula da EBD. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se nesse canal, acione o sininho para que você receba as notificações e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E já estamos chegando agora na lição de número 7, o lugar santo. Esta lição tem o textuário em Hebreus 9, versículo 2, que diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A nossa verdade prática diz: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu livre acesso ao Santíssimo Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em diversos textos aí do livro do Êxodo, Êxodo 25, 26 e também o capítulo 30. A primeira pergunta é: o que é o lugar santo? O lugar santo era a segunda parte do tabernáculo, onde os sacerdotes entravam continuamente para prestar um serviço e a adoração ao eterno Deus. Então veja que eu coloquei aqui que eles entravam continuamente. Então não confunda o lugar santo com o Santíssimo Lugar. No lugar santo, todos os sacerdotes entravam continuamente, diariamente, para ministrar. No Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote entrava, e isto ele fazia uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. No lugar santo, os sacerdotes ministravam sacrifícios e as ofertas pelos pecados do povo. Havia toda uma liturgia ali. O povo trazia continuamente seus animais para serem sacrificados. Eles sacrificavam no altar e lá fora, e traziam ali o ritual para dentro do lugar santo. Ali eles ministravam, oravam, adoravam, representando o povo. Por quê? Porque o povo, a massa, não entrava no lugar santo. Homens, mulheres ficavam lá fora. Os homens ficavam no átrio. Eles não tinham acesso ao lugar santo. Somente os sacerdotes, os homens separados por Deus da tribo de Levi, é que entravam no santo lugar. Esta lição ela vai nos trazer a dimensão da obra de Cristo. Se somente os sacerdotes tinham, naquele tempo, acesso ao lugar santo, veja o prazer, veja a plenitude que nós temos hoje, quando todos nós que somos sacerdotes reais, Cristo nos fez reis e sacerdotes, conforme está na sua palavra, conforme está lá em 1 Pedro 2,9, conforme está também em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, ele nos fez reis e sacerdotes. Sendo assim, nós sendo sacerdotes reais, nós podemos entrar não somente no lugar santo, mas podemos adentrar no Santíssimo Lugar, e é isto que nos traz a nossa verdade prática. Através da morte de Cristo, Jesus nos garantiu o livre acesso não ao lugar santo, que é o objeto de estudo hoje, mas ele nos garantiu o acesso até o Santíssimo Lugar. Veja que maravilha! Neste santo lugar havia 3 peças, e é nestas 3 peças que eu quero focar o nosso estudo de hoje. Você tem 3 tópicos na sua lição, e a parte que eu vou focar mais aqui nesta pré-aula, lembrando que esta é apenas uma pré-aula, não substitui
a aula aí na sua igreja, né, na sua classe. Você deve participar, serve apenas aqui como um norte, como um guia para você. Eu vou focar mais no tópico 2 da nossa lição, onde fala das peças que compunham o interior do lugar santo. 3 peças. A primeira delas que eu vou falar aqui é o castiçal de ouro, ou também chamado de candelabro. Esta peça, ela está na sua lição aí, ó. Esta peça aqui que está na sua lição, você está vendo aí já na primeira página da lição de hoje. Tem uma revista aqui da editora Central Gospel, que ela traz aqui um pouco mais próximo daquilo que a Bíblia fala. Olha, esta peça aqui, conforme está desenhada aqui, ela está um pouquinho mais próxima com a realidade bíblica. Você pode ver que há um destaque na haste principal, né? Coisa que não há na nossa revista. Aqui na nossa revista, todas as hastes, né, elas estão iguais, no mesmo tamanho. Aqui já está como está na nossa Bíblia Sagrada. O castiçal ou candelabro, conforme Êxodo 25 e o versículo 31, ele era feito de ouro batido. E eu digo aqui que o processo de bater o ouro resultou na formação da igreja. Quem é este ouro que foi batido? O ouro batido é Cristo. E o processo do sofrimento de Cristo, ele resultou na formação da igreja. Através do sofrimento de Cristo no Calvário, ali ele foi batido, ali ele foi moído o seu corpo. Todo este processo resultou, melhor dizendo, na formação da igreja. Se nós estamos aqui hoje, estamos ministrando a palavra, podemos adentrar ao Santíssimo, foi por causa da obra de Cristo. E veja que o profeta Isaías já falou a respeito disso, lá em Isaías 53, versículo 10, quando ele disse: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías falou estas palavras mais de 600 anos, quase 700 anos antes de Cristo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, este ouro batido que foi utilizado para fabricar o candelabro ou castiçal representa Cristo. Havia a haste principal. Então, havia o pé com a cana principal, conforme você pode ver aqui, né? Esta haste principal, a haste do meio, são 7 hastes, nós estamos falando do meio. É um tipo de Cristo também, claro, porque Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da sua igreja. Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada gira em torno de Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Então, a haste principal que ficava no centro, ela representa Cristo. Cristo é o eixo, Cristo é o pé, Cristo é o fundamento, Cristo é a haste principal de onde nós procedemos e onde nós nos movemos. A haste principal tem proeminência sobre as outras 6. Se você ler a respeito do candelabro, lá no livro do Êxodo, você vai ver que a haste principal, ela tinha proeminência. Havia adornos que nela existiam, que não existia nas demais hastes. Nas 3 que estavam do lado direito, nas 3 que estavam do lado esquerdo não existiam. Então, a haste principal tem a proeminência. Por isso que representa Cristo. Cristo tem a proeminência na igreja, Cristo tem a proeminência no nosso ministério, e esta é a verdade que você precisa levar para a sua classe, esta é a verdade que nós precisamos viver. Porque que hoje no Brasil a igreja cresce em números, ela cresce de maneira assustadora, todavia em poder, em graça, em dons, ela diminui a cada dia. Isto é notório em toda a nação brasileira e praticamente em todas as denominações. O que existem são exceções.
A regra é esta. Por quê? Porque estão tirando Cristo do centro. Estão tirando Cristo como haste principal. Ele é o centro de todas as coisas e isto é imutável. As 6 canas dos lados e não da frente, porque ninguém pode estar na frente de Cristo, representam os crentes. A proeminência é de Cristo. Ninguém pode jamais estar à frente de Cristo. Esta é uma verdade. Por que falo isso e repito? Porque em muitos ministérios, em muitas denominações, pessoas estão assumindo a frente. É importante se frisar que a igreja tem um fundador e que a igreja tem também um dono. E este dono se chama Jesus Cristo, porque foi ele que comprou-a com o seu próprio sangue. Então, do lado direito e do lado esquerdo, 3 de cada lado, havia 6 hastes. Estas 6 hastes saíam da haste principal. Então, a igreja ela sai de Cristo. Nós estamos gerados em Cristo. Ninguém pode ser gerado fora de Cristo. As 6 hastes saíam da haste principal. 6 é o número do homem. Na Bíblia é o número do homem que foi criado também no 6º dia. Havia também o ornamento das canas. O que haviam nas canas? Quando eu falo disso, estou falando desta parte aqui. Então eu vou falar agora deste ornamento, desses ornamentos que havia em cada uma das canas. Havia copos ou taças no formato de amêndoas, que tipificam a proteção de Cristo. Os copos ou taças tipificam a proteção de Cristo. Havia também maçãs ou romãs, conforme a versão varia, que é símbolo da paz. Haviam também flores. As flores tipificam a beleza do caráter cristão, porque o caráter cristão ele irradia também beleza. Haviam lâmpadas, e as lâmpadas é o principal aqui, porque o propósito da igreja é irradiar luz. O propósito da igreja é brilhar. Então veja que a tipologia do castiçal ou do candelabro ela é muito rica, porque ela pode apontar para Cristo, que é a luz do mundo, mas ela também aponta para a igreja, porque a igreja tem a missão de refletir a Cristo, de ser um espelho que reflete a luz de Cristo. Então fala do testemunho. As lâmpadas são o testemunho, porque a igreja tem a missão de irradiar luz, de iluminar. Havia também as espevitadeiras e os apagadores. E você pode me perguntar, mas o que é isso? Então, as espevitadeiras tinham a missão de controlar os pavios quando estava se apagando, para erguer a chama, para regular a chama havia as espevitadeiras. E por que haviam apagadores? Porque aquele pavio que não tinha mais fogo, que não tinha mais luz, então ele era totalmente apagado, e nesses apagadores haviam água, ali se eliminava ele. Então, se tem alguém que faz parte de Cristo, que está no corpo de Cristo, e não está brilhando mais, e não tem fogo, e não tem luz, ele é apagado, ele é tirado fora. Veja a profundidade desta tipologia. Então a primeira peça era o castiçal, ou também chamado de candelabro. A segunda peça era a mesa dos pães da proposição. Esta mesa fala da comunhão e do companheirismo. Assim, o Senhor deseja que estejamos com Ele, tenhamos comunhão com Ele, estejamos junto com Ele. Mesa fala de comunhão. Os judeus levam muito a sério essa questão da mesa. Eles não fazem suas refeições com qualquer um. O momento da mesa é um momento sagrado para o judeu. Havia sobre esta mesa 12 pães feitos da mais pura farinha, farinha fina e sem fermento, representando as 12 tribos de Israel. Então, 12 pães não eram pães quaisquer, eram pães feitos com a mais pura farinha e sem fermento, representavam as tribos de Israel. Estava
preparada para os sacerdotes. Esta mesa estava preparada para os sacerdotes e é uma figura, é uma tipologia da mesa do Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos fala da ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. O pão é um tipo da palavra de Deus, que é Cristo, a palavra escrita e que é também a palavra viva. A palavra de Deus, ela é o principal alimento do cristão. Se você se intitula cristão, que faz as obras de Cristo, com certeza você se alimenta de Cristo. Como se alimenta de Cristo? Você se alimenta da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, porque Cristo é a palavra. Lá em João, no Evangelho de João, começa dizendo assim, que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, a palavra ali, logos. Então ele é a palavra que gerou todas as coisas. E é esta palavra que gera vida em nós. Jesus Cristo afirmou ser Ele o pão da vida. Lá em João 6, versículos 35 e também no 51, ele disse: eu sou o pão da vida. É claro que os fariseus, os escribas, eles ficaram injuriados quando Jesus trouxe esta afirmação dizendo que Ele era o pão da vida. Ele estava dizendo que Ele era o alimento de Deus para o homem. Ele estava dizendo que o Pai estava alimentando os homens enviando Ele. É claro que isto escandalizou a todos ali em João capítulo 6. Então, esta é a segunda peça, a mesa dos pães da proposição ou pães da presença. A terceira e última peça é o altar de incenso. O altar de incenso ficava diante da porta do tabernáculo, mais ao fundo que os outros dois componentes e antes do véu, do segundo véu. Então havia o primeiro véu, que era a entrada do tabernáculo, a entrada do santuário, do lugar santo. Este é o segundo véu que já vai dar para o lugar santíssimo. Então antes do segundo véu estava o altar de incenso. Esse também era chamado de altar de ouro. O incenso era queimado pelas brasas que os sacerdotes retiravam do altar do holocausto. Veja que é importante isso, que aqui você entende que não se pode queimar etapas. Ninguém pode chegar no altar de incenso, que representa a adoração, que representa a oração, se primeiro não passou pelo holocausto. Então a primeira peça, lá fora no átrio, é o altar de holocausto. E as brasas que eram trazidas para o altar de incenso eram tiradas de lá, do altar do holocausto. Então todo adorador, todo intercessor, primeiro ele já deixou o seu sacrifício, ele já deixou o seu eu lá no altar de holocausto. Então tem brasas lá. Essas brasas eram trazidas pelos sacerdotes e eram colocados no altar de ouro para queimar o incenso. O incenso era produzido por uma combinação desconhecida de especiarias aromáticas que exalavam um agradável perfume. Então, apesar de nós conhecermos até pela Bíblia algumas dessas substâncias, a maneira como era feito, a maneira como era feita esse incenso, não se sabe. Por isso que eu falo aqui que o incenso era produzido por uma combinação de substâncias que até sabemos quais são, mas é desconhecido o processo para se fazer este incenso. O certo é que estas especiarias aromáticas exalavam um perfume agradabilíssimo. O fogo queimava o incenso e produzia muita fumaça que subia para Deus. Então cria-se que essa fumaça chegava até as narinas, até a presença de Deus, que exalava a adoração, a intercessão dos seus. Por isso que o incenso tipifica adoração e oração. O fogo aqui é símbolo do Espírito Santo que leva ao Pai as nossas petições. Então, à medida que a fumaça subia, né, então era a missão do Espírito Santo levar aí as petições dos seus servos. E o fogo é o símbolo do Espírito Santo. É necessário haver fogo em nossas vidas para que nós possamos executar
a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. O altar tem chifres, assim como o altar de holocaustos lá no átrio. Esse altar de ouro ou altar de incenso, ele tem chifres, e os chifres na Bíblia tipificam poder, como eu já falei em aulas anteriores. Chifre significa autoridade, poder. O altar tem chifres que falam do poder da oração, que move céus e terra. Você, com certeza, já provou do poder da oração. Se ainda não fez, este é o tempo de você começar a dobrar os seus joelhos, de você começar a queimar o incenso, derramar as suas lágrimas, abrir o seu coração, e você vai ver as coisas grandiosas que Deus pode fazer em você e através de você. Coisas que você precisa e coisas que você nem imagina, que você nem vai pedir em oração. O Senhor é poderoso para fazer, porque através da oração o Senhor move céus e terra, conforme nós vemos na sua palavra. Para encerrar, eu digo que o altar de ouro, no dia da expiação, ele passava além do véu. O que estou dizendo aqui é segundo a tradição judaica. O altar de ouro, ou altar de incenso, no dia da expiação, passava além do véu, para que a fumaça cobrisse todo o lugar santíssimo. Você viu lá no texto áureo, Hebreus 9 e versículo 2. Mas se você continua lendo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 3 e 4, você vai ver que lá, naquele texto, o autor aos Hebreus coloca o altar de ouro dentro do Santíssimo Lugar. Quando isto acontecia? Segundo estudiosos, isto acontecia no dia da expiação, quando o sumo sacerdote adentrava ao lugar santíssimo. Então ele colocava para dentro do Santíssimo o altar de ouro, para que o incenso enchesse aquele ambiente de fumaça e ele não pudesse contemplar ali o propiciatório, que era a figura do trono de Deus, para que ele não morresse. Então a fumaça enchia todo o ambiente, de maneira que ele não poderia contemplar todas as peças, ele simplesmente aspergia sobre a arca o sangue que ele trouxera na bacia. Era por isso que o altar de incenso, no dia da expiação, era empurrado para dentro do Santíssimo Lugar. Hoje já não tem mais separação, então já não há mais esta questão, porque não existe separação entre santo e santíssimo, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo rasgou o véu de alto a baixo e nos deu o livre acesso até a sua presença. O meu desejo é que esta aula seja de grande edificação para a sua vida. Ore por nós e compartilhe este vídeo em nome de Jesus.